grande alegria que apresento a vocês a Inara. Inara, a partilha é sua, se sinta à vontade. Olá, gente, boa noite. Gabriel, eu vou pedir para entrar aqui pelo computador para eu conseguir acompanhar os comentários. E aí eu queria Tá convidar bom. vocês, né? Se vocês se sentirem à vontade, né? Para que vocês abrissem a câmera de vocês, para eu ver o rostinho de vocês. Se não puder, não tem problema não, tá? Vou deixar aí aberto aqui para o fim, talvez vocês se sintam à vontade. Porque às vezes é no susto, né? Às vezes a gente não está preparado para abrir. Às vezes eu mesma tô assistindo a aula, muitas vezes não estou preparada para abrir minha câmera. Mas a gente tem aí até o final para vocês abrirem, tá bom? Então, hoje, como estava no tema, né? A gente vai falar. Ninguém te despreze por seres jovem. Né? Um tema muito bacana. É um tema que toda vez que eu leio essa passagem de Timóteo, o Senhor fala comigo de uma maneira diferente. Mas antes disso, eu quero me apresentar a vocês, né? Eu me chamo Inara, tenho 22 anos, faço parte da RCC Roraima, né? Durante esse tempo estou na coordenação do Ministério de Comunicação Social daqui do estado. Eu queria saber assim, se tem gente da renovação aqui, porque eu acho que tem gente de vários outros movimentos, né? Não é só RCC, né? Então, eu quero. O Gabriel tá falando ali legal, então eu acredito que seja isso. Então, é isso. Deixa eu ver quem mais. Sou de Roraima, né? Do outro lado, da outra ponta do país. Né? Aqui é uma hora a menos. Eu tava falando que o Matheus só desde o início da semana me lembrando que é uma hora a menos. Ó, o José ele falou que é da RCC, né? O Antônio, a Fabiane também, a Cris também. Então eu tô em casa. Então, gente, nessa noite é esse o tema que a gente vai partilhar, né? Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo, né? Que tá lá em 2 Timóteo 4. Não, 1 Timóteo 4. Segundo. Não sei, daqui a pouco a gente vai descobrir, porque toda vez eu confundo. E, meus irmãos, eu já rezei várias outras vezes, já preguei várias outras vezes com essa mesma passagem. E toda vez que eu prego com ela, o Senhor fala alguma coisa diferente para mim. E toda vez eu fico encantada com aquilo que o Senhor tem para falar, não só comigo, mas com todos nós, né? E nessa noite, o recado que eu tenho para todos nós, né? Para mim, para vocês, é que é possível ser santo. É sobre isso que o Senhor quer nos falar hoje. Sobre ser santo, sobre viver a santidade aqui na terra, né? Para que no céu a gente seja santo, né? Para que a gente alcance o céu. E talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes sobre isso, né? Que é possível ser santo, que é o nosso chamado, nosso primeiro chamado é a santidade, né? Então, meus irmãos, eu venho mais uma vez repetir isso para vocês, porque isso precisa se tornar uma verdade absoluta na nossa vida, na nossa juventude, de que é possível ser santo. Nosso chamado é para viver a santidade. Então, agora eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir lá em 1 Timóteo, e abrir lá em 1 Timóteo, para que a gente possa fazer a leitura juntos, né, da passagem que o Senhor motivou no meu coração. Na quinta-feira, foi na quarta-feira, eu acho que o Matheus falou comigo, né? Matheus, acho que ele ainda não chegou, mas foi na quarta-feira que ele falou comigo, e aí na quinta-feira foi a quinta-feira de adoração, né? E aí, enquanto eu adorava Jesus, eu perguntava para o Senhor o que ele queria falar com a gente. O que ele queria que. Qual era a motivação, né? Que ele queria que a gente partilhasse nessa noite. E aí me veio essa passagem. E aí, quando me veio a passagem, eu pensei que ele queria falar talvez sobre a juventude, né? Talvez sobre o nosso serviço, a nossa entrega na igreja e tal, nos serviços em nossas comunidades. E aí, hoje, quando eu já estava com o roteiro quase todo pronto. E aí, as surpresas de Deus, né? Que quando foi, na verdade, ontem, eu recebi uma relíquia de segundo grau do servo de Deus Guido Schaffer, não sei, acho que não vai focar. E ontem à noite, quando eu fui rezar, ele me mostrou um caminho totalmente diferente. Ele falou: Não, Inara, não é sobre isso que eu quero falar, não. Vamos por esse caminho aqui, ó. E aí, agora eu acho que já tá todo mundo com a passagem, né? Então vamos ler. Se puder, coloquem nos comentários aqui a passagem, só para ninguém ficar perdido. É 1 Timóteo 4, no versículo 12.
do versículo 12 ao 16. 1 Timóteo 4, do versículo 12 ao 16, que diz assim: Ninguém te desprezes por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciãos te impôs a mão. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nessas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E quando a gente lê, né, a gente pensa que o Senhor está falando diretamente e unicamente para os jovens, mas deixa eu contar para vocês aqui o que ele me disse hoje. Porque eu também pensava que ele estava falando para a gente, para os jovens. Falei, não, beleza, que nem, né, sempre. Mas nessa noite ele quer falar sobre não sobre o jovem estado de vida, né, que a gente passa na juventude em si, mas sobre a experiência do ser jovem, porque quando a gente fala do ser jovem, né, de viver a juventude e tal, a gente pensa logo numa pessoa que é forte, que é virado, que é alegre, que é desenrolado e tal. E também aquele que é inexperiente, aquele que não tem tanta experiência nas coisas, né? Porque o jovem a gente sabe. Eu, como jovem, eu entendo que é isso, né? Que às vezes a gente não tem experiência. E, meus irmãos, esse discurso de juventude, essa consideração com relação à juventude não está errada. Porque o jovem a gente é inexperiente. Eu acredito que todo mundo aqui seja jovem, né? Como eu consigo ver os rostinhos de vocês nas fotinhas ali de perfil. Que somos todos jovens. Talvez se não é jovem de idade, é jovem de espírito, né? E não tá errado, porque a gente sabe isso, que a gente tá iniciando a faculdade agora, tá talvez assumindo as missões agora, as missões são os chamados que o Senhor faz. E é normal porque a gente se sinta inexperiente, que a gente tem essas experiências de primeiras vezes, né? E o Senhor falava que muitas vezes a gente tem parado por aí com relação à nossa vivência de buscar a santidade da nossa vida de oração. A gente para e pensa, putz, não vou conseguir, e é isso, não vou conseguir, ponto final, e é isso, se quiser bem, né? E nessa noite é isso que o Senhor quer nos motivar, Ele quer nos motivar a não parar. A não parar. A não se deixar bater por isso, né? Porque muitas vezes a gente entra em uma coisa nova, a gente precisa ser movido a desafio. Movido a desafio nos chamados que o Senhor faz. E nessa noite o chamado que Ele tem para nós é viver a santidade, é ser santo. É mirar no céu. Rezar pedindo o céu, ser ousado mesmo, como um jovem ousado, né? Que a gente não pare nessa experiência de achar que a gente não sabe fazer, de achar que a gente não consegue. E pronto, nós precisamos lutar pela santidade. Nós não podemos nós mesmos nos desprezarmos por acharmos que somos inexperientes e que a gente não vai dar conta. Muito pelo contrário, a gente precisa ser modelo. A gente precisa ser modelo na castidade, na fé, na oração, na vivência dos sacramentos. A gente precisa ser modelo, meus irmãos, porque a santidade é possível, a santidade é para nós. Não é só para Santa Teresinha, que com 15 anos foi pedir para o Papa para entrar no Carmelo. Não é só para São João Paulo II, que era Papa e que escreveu lá todas as catequeses da teologia do corpo. Não é só para extraordinários, até porque a gente não precisa de mais de uma Santa Teresinha, a gente não precisa de mais de uma Santa Teresa d'Ávila, a gente não precisa de mais de um São João Paulo II. Porque esses a gente já tem. A gente já tem Santa Teresinha para interceder por nós, a gente já tem Santa Teresa d'Ávila, a gente já tem São Paulo, São Luís Gonzaga, a gente já tem São José, a gente já tem muito santo lá intercedendo por nós. A gente precisa de você. A gente precisa do São Gabriel, do São José Antônio, da Santa Helen Vitória, da Santa Fabiana, do Santo Vinícius. É da gente que precisa. Nós somos os santos dos dias de hoje. Nós precisamos lutar e nós precisamos buscar viver a santidade dessa maneira, sem achar que a gente é incapaz, sem achar que a santidade foi feita para aqueles que já são santos. Não! A santidade é para nós precisamos ser santos nos dias a dias, nós precisamos tomar posse desse chamado que o Senhor tem para nós, que é o chamado a ser santo.
a buscar ser santo, a não parar, a não desistir, a não desprezar nós mesmos por acharmos que nós não conseguiremos, por acharmos que nós somos jovens e que não daremos conta. Porque, meu irmão, muitas vezes a gente acha que ser santo depende muito de coisas impossíveis, depende muito daquilo que é extraordinário. E o Papa Francisco vem falar pra gente na Gaudete, eu e o meu latim, na Gaudete Exultate, que eu não sei se é assim que fala também, mas acho que vocês sabem, é o documento 33, que fala sobre o chamado à santidade no mundo atual. E lá no número 14, o Papa Francisco vem escrever pra gente assim, ó. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade seja reservada apenas para aqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Meu irmão, mais uma vez, né, nesse momento aqui é uma parte que inclusive eu fui hoje abrir aqui a encíclica, e quando eu abri foi diretamente nessa página, né, em que ele fala que a gente é tentado a achar que santos é só para aquelas pessoas que têm um tempo total, de entrega total, para em oração, para ficar em oração e tal, e não sei o que, e não é. Não é o mundo hoje, precisa a gente ver muita coisa acontecendo lá fora. A gente vê muitos jovens se perdendo, a gente vê muitas famílias se destruindo. Porque nós precisamos ser santos, nós precisamos falar do Senhor, nós precisamos ir atrás, nós precisamos nos empenhar nisso. Nós precisamos nos empenhar e nos entregar inteiramente a esse chamado, que é o chamado a viver a santidade. O Senhor, ele chama a viver a santidade hoje. Não só para o extraordinário, não está distante a santidade é para todos nós. Assim como o Papa fala, que todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Nós somos chamados a viver a santidade hoje, meu irmão. E hoje a gente vive um tempo de muita graça, porque há poucos dias foi proclamado beato Carlo Acutis, que era um jovem, que tinha 15 anos, e o Carlo, ele não precisava fazer nada extraordinário, ele amou Jesus e entregou a vida dele. E olha que coisa linda, imagina quantos corações vão ser tocados ainda pelo testemunho daquele jovem. E esse é o nosso chamado. Quantas vidas ainda vão ser tocadas pelo testemunho do Gabriel, da Fabiane, do Vinícius, da Valéria, da Ellen, da Sol, da Cris, do José, do Márcio. Quantas pessoas ainda precisam ser tocadas pelo nosso testemunho? Pela nossa entrega, pela nossa ousadia em querer ser santo, em buscar ser santo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Muita gente ainda precisa ouvir, meu irmão, falar do Senhor. Tem muita gente que não conhece o amor de Deus. E esse é o nosso chamado. É viver em tudo a vontade de Deus. Porque é possível ser santo do nosso jeito. É possível ser santo sendo engraçado. É possível ser santo sendo jovem. Ah, Inara, mas eu sou muito pecador para ser santo. E sabe o que São João Paulo II fala pra gente? Sabe o que São João Paulo II fala pra gente? Que santo é o pecador que nunca desiste. Sabe por quê? Porque se você tá esperando ser perfeito para virar santo, você nunca vai virar santo. Porque perfeito só Jesus Cristo. Todos nós precisamos lutar por isso, lutar, talvez não só pela gente, não é só pela gente, não é só por mim que eu preciso lutar, mas para todos aqueles que estão no meu convívio, que precisam ouvir e falar de Deus. E que talvez a nossa vida seja o único evangelho com aquela pessoa do nosso trabalho, da nossa faculdade, até mesmo do nosso grupo de oração, de dentro dos nossos grupos de oração, de dentro das nossas comunidades. Talvez a nossa vida, o nosso testemunho seja o único evangelho que aquela pessoa vai ter acesso. Então a gente não pode desistir, a gente não pode achar que é só mais uma, que não é para mim. Não, é para você sim. Quem disse que não é para você? É para você sim, meu irmão. Esse é o desejo que o Senhor tem para todos nós, que é o nosso primeiro chamado, é a ser santo, é a viver a santidade. Sabe por quê? E São Paulo escreve aqui para
para Timóteo, né? Que não pode negligenciar o carisma que está em ti, que te foi dado por profecia, quando a Assembleia de Ancião te impôs a mão. A gente não pode negligenciar o chamado que o Senhor nos faz. Um dia foi a gente que estava lá no mundo, que estava lá na vida velha, que estava lá perdido, se sentindo vazio. E eu falo isso, meus irmãos, porque muitas vezes dentro da igreja, eu lá, o Inara, adolescente, eu me sentia vazia, eu não conhecia de fato a Cristo, eu não tinha tido uma experiência profunda com o Senhor. E eu precisei que muitas pessoas me dessem testemunho, que muitas pessoas rezassem por mim, que muitas pessoas não desistissem de mim para que eu encontrasse de fato, para que eu tivesse de fato essa experiência com o Senhor, essa experiência de ser perdidamente apaixonada por Ele. E ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar, que a gente também, depois que passa pelo processo de conversão, a gente não está perfeito, né? A gente inicia, a gente tem a primeira decisão. A partir daí as coisas vão mudando e nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir porque tem muitas almas que dependem do nosso testemunho. Sim, porque o Senhor usa de cada um de nós na nossa comunidade, na nossa casa o Senhor usa da gente para que conheçam a Ele. Porque o Senhor não é só para nós, o Espírito Santo não é só para mim. O Espírito Santo é para todos aqueles que estão no meu convívio, que é essa luta que eu preciso ter, às vezes, que é contra mim mesma. Que é a luta de testemunhar, que é a luta, meus irmãos, de ir além, de falar do Senhor, de ter atos de cristão, de ser misericordioso, de lutar contra a minha vontade, de lutar contra aquilo que é meu, para que as pessoas vejam Cristo em mim. E não é sempre que a gente consegue, porque o santo é o pecador que nunca desiste. Então, muitas vezes a gente ainda vai cair, não vai ser, quero ser santo hoje, então amanhã já vou estar no céu. Não. É uma luta diária que a gente precisa ter contra nós mesmos, muitas vezes. Porque talvez a gente seja o nosso maior obstáculo nessa busca pela santidade. E eu te peço, meu irmão, não deixa isso aqui ser só mais uma reunião da live oracional. Porque o Senhor falou isso especificamente para todos nós hoje. E é tão assim que quando o Senhor conduziu, né? Ontem eu preguei no meu grupo de oração e foi durante a oração final da pregação que o Senhor tocou o coração de um amigo meu que estava com a relíquia dentro da Bíblia dele, né? Hoje eu mandei mensagem para ele agradecendo, ele contou isso. Que ele estava com a relíquia do Guido dentro da Bíblia dele, que naquele momento o Senhor tocou o coração dele para que ele me entregasse isso aqui. E ele falou que ficou sem entender, mas o Senhor mandou, ele foi lá e me entregou, né? Então, e para ele não fez sentido nenhum, fez sentido hoje, quando eu contei para ele sobre essa pregação, né? Sobre essa partilha aqui de hoje. E para mim fez total sentido. Fez total sentido por quê? Porque ele se deixou ser conduzido e porque, mais uma vez, o Senhor veio me lembrar que é possível sim. É possível sim, porque Guido, ele era médico, seminarista, ele era coordenador de grupo de oração. Não existe ninguém mais que esteja inserido na minha realidade, nem o outro santo está tão inserido na minha realidade quanto o Guido, né? E eu acredito, meus irmãos, que seja isso, sabe? São pessoas assim, são santos assim que a gente precisa ter. O Guido, ele ainda não é santo, ele está com o processo de beatificação aberto. Mas já é um grande testemunho para todos nós, porque era um jovem. Era jovem, ele era coordenador de grupo de oração, ele servia na comunidade, estava no último ano do seminário. E é santo dos nossos dias de hoje, é um santo de calça jeans, ele era surfista, tanto que ele morreu em um acidente durante uma surfada, não sei, talvez seja essa palavra dele. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor quer falar conosco hoje, ele quer que aqui se levante uma juventude santa. Olha, o Gabriel mostrando ali também. Eu não consigo ver no computador, tô vendo Gente, aqui. até me arrepiei agora, só liguei o microfone, porque você veio do box do Anchieta, e agora que você falou em surfista, eu me lembrei que nesse Heróis Seleto Brasileiros Heróis da Fé. E eu me lembrei que tinha algo a ver, mas eu não sabia que era o Guido. E eu abri o livro e deu bem no Guido, que eu peguei e abri sim sem pensar. Eu não li esse livreto ainda e deu bem nele. Veja que legal. Providência, providência. Já lê aí agora que o Senhor quer falar contigo, Gabriel. Depois você partilha Verdade. com a gente lá no grupo. Beleza. Então, a gente tá vendo? É muito acessível.
Ganhou, é verdade, porque é o santo que escolhe. Eu já li sobre isso, né? Que não é a gente que escolhe o nosso santo intercessor. São eles que nos escolhem. Então, escolha maior do que essa, eu acho que não existe, viu, Gabriel? Mas óbvio é que essa. Então, gente, é isso. É isso que o Senhor queria falar conosco hoje, que Ele quer falar conosco hoje, que seja só o início pra gente, né? Para que brote em nosso coração esse desejo pela santidade, esse desejo em ser santo. Olha que coisa linda, Ele pede que a gente seja santo. E que não precisa ser um santo extraordinário, que não sei o quê. Uma segunda Santa Teresinha, porque como eu já falei, Santa Teresinha já existe, Santa Teresa d'Ávila já existe, Santa Rita de Cássia já existe. Ele precisa de Santo Gabriel Martins, de Santa Fabiana, de Santa Valéria, Santa Helen, Santa Sol, Santa Winara, Santa Cris, São José Antônio, São Mateus. É desses santos que o Senhor está pedindo, né? Principalmente hoje, nós como jovens, hoje a gente vive um tempo muito louco para a juventude. Acho que, na verdade, a juventude sempre viveu um tempo muito louco, né? Só muda a geração. Mas a gente vê o quanto é necessário o nosso testemunho, gente. O quanto é necessário que a gente seja decidido mesmo por isso. Decidido mesmo. Talvez a gente nem precise falar. Na verdade, eu não sei quem é esse santo. Todo mundo fala que é São Francisco, mas todo mundo fala com certeza que é São Francisco. Mas a gente coloca lá na conta de São Francisco. Se não for São Francisco, a gente coloca na conta de Santo Agostinho, né? Que nem todas as outras vezes. Que fala sobre testemunhar a importância de eu vou evangelizar e, se necessário for, usarei palavras. E a gente precisa ter isso mesmo nas nossas atitudes, nas nossas brincadeiras, nas nossas conversas. É assim que a gente evangeliza, sério. Não tem nada mais que me deixe mais feliz. No início eu era meio crisada com isso, mas hoje eu vejo já como graça de Deus, do que quando eu tô conversando com um grupo de amigos, sei lá, da faculdade, com o pessoal da faculdade, e aí o pessoal vai falar, não, a Winara não, a Winara é santinha, não, a Winara não, a Winara é puritana, não sei o quê. No início a gente acha meio chato, porque eu ficava, gente, vocês que são retardados. Não, tô brincando. Mas que tipo, é bom que as pessoas tenham essa imagem da gente, louvado seja Deus, que a Winara é a santinha, louvado seja Deus, sabe? E talvez vão ser essas maneiras que a gente vai ser atacado lá fora. Porque o demônio, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe o que mexe em você, que vai te atormentar, que vai te afastar de Deus. Mas até nisso a gente precisa louvar a Deus e falar, sou, Senhor, sou santinha, sim, louvado seja Deus. E quero ser mais ainda, quero ser santa no céu. Quero ser Santa Winara de Boa Vista, Santa Winara de Roraima. Mas que a gente permaneça nessa luta. E que a gente evangelize nas nossas atitudes. Que a gente evangelize com o nosso falar, com o nosso jeito de vestir. A rede social tá aí, gente. As redes sociais hoje são um campo enorme de missão. Às vezes a gente posta um story sobre, sei lá, na adoração, e aí uma pessoa que estava precisando ir na adoração fala, caraca, eu vi hoje no story da Winara, vou para adoração. Hoje a internet é um campo gigante de missão, por isso é importante a gente dar principalmente testemunho lá, do que a gente vive, da nossa decisão de verdade. A gente viver como verdadeiro cristão, como quem é decidido por Cristo. E decidido verdadeiramente, porque se decidido por Jesus não é só falar, ah, Jesus, eu te amo. É viver como quem ama Jesus. É viver os sacramentos. De fato, os sacramentos incluem a confissão também, porque muitas vezes a gente quer, né, dar aquela debada e falar, não, Jesus, eu amo Jesus, mas eu não acho necessário me confessar, então você não ama Jesus. Você pode até amar Jesus, mas se você não é católico. Eu me revoltei aqui também, gente, calma, deixa eu voltar, me empolguei. Mas a gente precisa viver como cristão católico. E viver apaixonado por Jesus, fazer o sacrifício da cruz, que não vão ser fáceis. Não vão ser fáceis. E se sinta especial, porque é com você, é comigo que o Senhor quer falar hoje, é comigo e com você que o Senhor está falando hoje. Esse chamado é para todos nós. Esse chamado é para todos nós. De vivermos a santidade, sim, onde a gente for. De viver a santidade decididamente. A todos os lugares que a gente for chamado, seja a igreja ou seja em qualquer outro ambiente. E que a gente viva principalmente no ambiente virtual a nossa fé. Tá chegando ano de eleição? Isso aqui não estava no roteiro, mas é porque é uma coisa que toda vez que chega eu fico um pouco alarmada, né? Porque tá chegando o tempo de eleição e muita gente fica com os ânimos à flor da pele, né? Em rede social. Então, meus irmãos, busquem principalmente se policiar com relação a isso, dar testemunho com relação a isso.
Não é bom testemunho você tá brigando em comentário de publicações no Facebook. Então, não só isso de ficar arrumando confusão, de ficar, sabe? Não é testemunho bom, vai contra tudo aquilo que a gente viveu a vida inteira, né? A gente consegue dar testemunho, mesmo vivendo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, sendo santos de calça jeans de maneira cristã, sem precisar arrumar confusão, sem precisar arrumar divisão em nosso meio. Então, nesse momento especial, eu peço que a gente se policie com relação a isso. E que a gente seja santo, porque ser santo é possível. Ser santo é possível. A gente só precisa rezar e pedir ao Senhor. E policiar também a gente, porque muitas vezes a nossa carne fala mais alto, né? Às vezes a gente não consegue. O meu maior problema é que eu não consigo levar desaforo para casa, gente. E é uma luta que eu luto muito comigo mesma, de muitas vezes ficar calada, de silenciar. Porque além de não levar de não levar desaforo para casa, eu ainda sou aquela que fica debochando. E, gente, olha só! E talvez, eu não sei se vocês estão... Isso não deve acontecer com vocês, né? Mas isso acontece demais comigo. Isso é uma coisa que eu tô me policiando muito, que às vezes é espinho na cara, porque é difícil ficar calada, às vezes. É difícil quando alguém fala algo contra você e você não vai responder. Você fica... e não pode responder. Mas são essas pequenas atitudes que a gente vai aprendendo a se moldar, a se frear, a frear aquilo que é vontade nossa. E é assim que aos poucos a gente vai lutando pela nossa santidade. É assim, meus irmãos. E louvado seja Deus que o Senhor nos deu a oportunidade de viver isso hoje, de falar sobre isso hoje. Né? Ó, o Gabriel até ganhou um intercessor hoje, olha que coisa linda. Então, nesse momento, meus irmãos, eu quero convidar vocês, daí de onde vocês estiverem. Ninguém abriu a câmera, né? Não vou criticar vocês, porque como eu falei, eu entendo de vez em quando a gente não está preparado para abrir a câmera. Mas que a gente silencie, que nesse momento você silencie o coração de cada um, né? Cada um silencie seu coração. E que a gente vá depositando aquilo que é difícil para nós, aquilo que é espinho na carne para nós. A vivência da santidade. Vai falando para o Senhor. Se você puder, se você quiser, você pode falar em voz alta, mas se você não se sentir à vontade, que no silêncio do teu coração você vá apresentando para o Senhor as tuas dificuldades. Falando, Senhor, é difícil para mim viver a santidade nessa área aqui. É difícil para mim, Senhor Jesus, silenciar. É difícil para mim, Senhor Jesus, frear meus pensamentos. Senhor Jesus, é difícil para mim viver em tal área da minha vida. Vai falando para o Senhor, meu irmão. É só você e o Senhor nesse momento. Por isso, vai falando para Ele onde é difícil, falando, Senhor, me ajuda a lutar contra isso. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser um santo do dia a dia. Me ajuda, Senhor Jesus, a dar testemunho da escolha que eu fiz por Ti, da decisão que eu tomei por Ti. Nos ensina, Senhor Jesus, a ser um povo santo. Um povo, Senhor Jesus, que luta por Ti, que luta pelo céu. Um povo, Senhor, que é testemunho vivo da Tua graça, que é testemunho vivo do Teu chamado. Nós queremos, Senhor Jesus, nessa noite, tomar essa decisão. A decisão por Ti, a decisão, Senhor Jesus, por ser santo. Por ser santo onde a gente for. Por sermos santos do dia a dia. Esse é o desejo do nosso coração. Nosso coração inflama, Senhor Jesus, desse desejo de se entregar inteiramente a Ti. Senhor Jesus, nós queremos viver essa experiência nessa noite, a experiência de entrega total. De entrega total, Senhor Jesus, sim. No nosso dia a dia, né? Na nossa rotina, nós queremos viver essa entrega total a Ti. No nosso ser jovem, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Nós queremos, Senhor Jesus, dar testemunho de Ti a todo lugar que a gente for. Porque Tu és a razão da nossa vida. Porque Tu nos chamou primeiro. Porque, Senhor Jesus, quando nós estávamos perdidos, Tu nos conquistou e nos atraiu a Ti. Tu usou de pessoas ao nosso redor para nos conquistar, para nos alcançar, para alcançar nossos corações. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor Jesus. Nos faz santo. Nessa noite nós queremos nos decidir por isso. Nós queremos nos decidir verdadeiramente pela santidade. Sim, Senhor Jesus, faz-nos santos. Esse é o nosso desejo, Senhor Jesus. E tudo isso nós queremos pedir pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Inara, eu agradeço em nome da Live Nacional por você ter aceitado o convite, por estar aqui junto conosco. A gente se alegra muito de coração, a gente agradece.